Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 40, que diz assim: Oração por livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se pende para os arrogantes, nem para os que oferecem aficionado em mentiras. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Teve um pouco de embaraço, mas Deus é maior. Glória a Deus. Confiei confiantemente pelo Senhor. Aí é a mais difícil coisa que existe. É muita gente confiar, esperar no Senhor, confiar pacientemente nele e esperar nele, de acordo com a direção dele, só dá os primeiros passos de acordo com a ordem dele. É a dificuldade, a nossa maior dificuldade é essa. Porque muitas vezes a gente se estriba em quê? No nosso conhecimento, no nosso entendimento. Eu já sei, eu já entendi, eu já conheço. E esquece de fazer aquilo que Deus mandou do jeito que ele mandou. Davi estava, né? Essa oração que ele fez, ele esperou e o Senhor ouviu a oração dele e tirou ele de um tremedal de lama e colocou os pés dele sobre uma rocha. E um hino de louvor. Quando é que nós cantamos louvor? Normalmente é quando nós estamos felizes. A coisa mais difícil é tu ver uma pessoa, eu estou triste. Eu sou assim. Quando eu estou triste, eu gosto de cantar. Quando eu estou triste, eu gosto de cantar, porque quando eu canto, eu esqueço de tudo. Mas isso é muito difícil. É muito difícil você cantar no meio de uma tristeza, quando você está com o coração atribulado, angustiado. Não, você começa a tomar decisões precipitadas. Nós nunca podemos tomar decisões quando nós estivermos muito angustiada, muito nervosa, enraivada. Não podemos, porque é só decisões erradas. Davi não, ele esperou no Senhor, porque se ele não esperasse no Senhor, mais coisa terrível ele teria feito. Mas ele era um rei, tá vendo? Davi era um rei, sim, mas ele não dava nenhum passo sem antes pedir a direção de Deus. Não, Deus era a bússola, Deus era o guia, Deus era o GPS, Deus era tudo na vida dele. Ele chamava o sacerdote e dizia, porque o sacerdote era o homem de Deus que dava orientação. Eu posso ir nessa batalha, eu vou ganhar. Deus já dizia, vai porque eu sou contigo. Ele já tinha certeza da vitória. Mas Davi, mesmo assim, teve uma vez um enfrentamento com o rei, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele teve que se fingir de amalucado, de doido, para não ser morto. E quando o rei viu ele, disse, não, deixa ele que esse aí já enlouqueceu. Ele ficou dando uma de doido mesmo. Mas Deus livrou ele. De todas as tribulações, Deus ouviu ele. Quando ele clamou por socorro, Deus livrou. Davi podia dizer, eu sou o rei, quem manda agora sou eu não preciso de direção de sacerdote nem de ninguém. Deus mandou um profeta ir lá me ungir no meio dos meus irmãos. Então eu sou o rei. É eu que mando, eu sou
mais do que qualquer um aqui. Se ordenar que morre, morre. Se ordenar que vive, vive. Não, Davi não era assim. Davi não estava preocupado com aqueles que prosperava no caminho dele, não. Ele sabia aonde ele ia chegar. Por quê que ele sabia? Porque ele sabia que Deus era com ele. E quando nós sabemos que Deus é conosco, é lógico que tem hora que a gente fica, meu Deus, será que o senhor está nessa batalha, meu Deus? Porque está tão difícil, eu já tentei da direita, já tentei da esquerda, já rodeei, já enfrentei, e parece que o negócio não sai do lugar. Deus testando a sua perseverança, a sua insistência. Ele está, sabe o quê? Te preparando para aquilo que ele vai te entregar. Porque se ele te entregar agora, tu não vai ter estrutura para administrar, tu não vai ter estrutura para saber lidar com tudo isso. É igual uma criança. Ele recebeu uma herança de bilhões e bilhões, mas ele não pode administrar. Por quê? Porque ainda é uma criança. E assim mesmo somos nós com Deus. Mas eu já tenho tantos anos de ministério. Quando eu comecei, eu não tinha um fio de cabelo branco na cabeça. Agora, olha, tá o vinho que pareceu que jogou um trigo na cabeça. Isso aí não significa vida com Deus, não. Tu pode ter 30 anos, mas talvez tu não estava lá e tu não estava obedecendo. Deus dizia vai para a direita, tu ia para a esquerda. Deus dizia caminha, tu parava. Quando Deus dizia para, tu caminhava, tu estava fazendo tudo o contrário. Então não é assim. Não é assim. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que Deus manda, o inimigo se levanta para nos afrontar. Sabe para quê? Para nós duvidar. Se Deus estivesse nesse negócio, por que estava acontecendo isso, hein? Não estou entendendo. Se Deus mandou eu fazer, então por que o Satanás está se levantando? Exatamente porque Deus está no negócio. Porque se Deus não tivesse, quem era? O inimigo. E ele não estaria se levantando contra ele mesmo, estaria? Lógico que não. Tu estaria assim, como tu estava antes, sabe? Chove, não molha, vai, não vai, fica e não fica. Estava desse jeito. Mas quando é propósito de Deus, parece que a areia, parece que os inimigos, ele ressuscita da areia, da terra, do pó da terra. É incrível, é incrível. Mas tu já viu alguém que Deus chamou para vencer, para ser mais que vencedor? Não ser? Eu nunca vi. Da Bíblia que eu leio, aqueles que Deus chamou tiveram grande batalha, muitas lutas. Foram para a caverna, mas a caverna só é uma passagem. Foram para o deserto, mas o deserto também é passagem. Não é para morar. O deserto é um caminho. Você vai lá, caminha naquele um certo tempo naquele caminho, mas depois você sai dali. Mas sabe o que Deus está falando hoje? Que Ele vai tornar o teu deserto que nem o ermo, vai florescer. Era deserto, vai florescer, vai jorrar água no deserto. E essa profecia de Isaías já está acontecendo. Já tem lugar ali no deserto, onde não tinha água, o rio está correndo. A água está correndo. Onde não tinha vida, tem um jardim lá de flores, coisa mais linda, violeta, flor de toda cor. Entendeu? E é assim, porque aquilo que Deus promete, no tempo dele acontece. No tempo dele acontece. Então, aqueles que estavam pensando, porque tu estava no fundo do poço, no lamaçal, vai morrer atolado. Naquele atoleiro que ele caiu, lá ele vai ficar naquele fundo de poço. Não. Olha só que o Davi disse. Deus ouviu quando ele clamou por socorro. Então, quando você clamou por socorro, Deus ouviu. Então, por que até agora eu continuo na mesma? Tu está morta ou tu está viva? Porque se ele não tivesse ouvido, tu não estava mais viva para ficar dizendo aí, murmurando, não. Pois começa a glorificar em vez de murmurar. Troca essa murmuração por adoração. Para de ficar dessa resenha de murmuração, que tu vai lucrar mais. Não perca o tempo com murmuração, mas ganha tempo com adoração. Começa a adorar, começa a louvar o Senhor. Porque no meio do louvor, Deus quebra grilhões, Deus abre porta, Deus cuida de tudo que é nosso. Quando nós adorarmos e em vez de murmurarmos. Por causa da murmuração,
foi que muito daquele povo de Israel que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Mas qual era a promessa? Terra prometida. Sabe quem impede de nós não tomar posse da promessa que Deus faz para nós? São nós mesmos. Quando nós não obedecemos ou quando nós começamos, sabe o quê? A duvidar. O espírito da dúvida, o espírito da incredulidade. Não, eu acho que não foi Deus, não. Não, eu acho que foi, sabe o quê? A minha vontade, o meu desejo de vencer. E Deus está dizendo, fui eu que falei contigo. Não foi teu desejo, não, fui eu que falei. E a promessa está de pé. Mas para isso tu tem que me obedecer, andar nos meus caminhos, fazer tudo aquilo que eu te mandar. Ou tu tá pensando que ia ser de mão beijada? Fiz e pronto, agora tá tudo beleza. Confiar no Senhor. Não se estribe no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Tu já viu o sol do meio-dia como que é? O sol do meio-dia não tem ninguém que pode esconder ele. Isso é, de verão, né? Porque tempo de chuva, a gente já sabe. Não estou falando tempo de chuva, não. Eu estou falando do tempo do verãozão, aquele lá que tu olha e tá aquele azul mais lindo do mundo. Então, que a sombra, nem a sombra, você fica ali no sol do meio-dia, a sombra está debaixo dos teus pés, está debaixo de você. Não tem sombra, ela está debaixo de você, escondida. Porque nada esconde o sol do meio-dia, não atrapalha, não. E é assim, pode até tentar, não, isso aqui é para ela, mas eu vou protrelar, eu vou, sabe, eu vou segurar. Não vai segurar. Não vai porque não tem mais tempo para segurar. Se tu já saiu do fundo do poço, do atoleiro, do lamaçal, tu acha o quê? Que vai ter alguém que vai te ocultar? O tempo de ficar no anonimato acabou. Acabou. Não dá mais para ficar no anonimato. Não é tempo de ficar mais nas cavernas. O tempo de caverna já passou. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. Não adianta a gente querer, não, porque eu tenho um amigo do peito, sabe? É muito bom, é maravilhoso ter amigo do peito, ter amigo de verdade, porque tem amigos que são mais chegados do que irmão. Mas o Senhor é incomparável. Ele é incomparável. Nós não podemos comparar o nosso Deus como o nosso melhor amigo, como o nosso filho, como nossa filha, como uma... Não, a bondade de Deus não tem limite. A bondade dele é maravilhosa, é grandiosíssima a bondade de Deus. Porque se Deus não fosse bom, não tinha mais nenhum ser humano em cima da terra para contar, para dizer isso ou aquilo. Não tinha mais não. Por quê? Porque nós, ser humano, nós somos inconstantes. Agora a gente quer, agora a gente já não quer mais. Eu quero ir, não, já não quero ir mais. A gente nunca sabe. Fica no vai e vem, não sai do lugar. Nós temos que definir qual é o meu objetivo. O meu objetivo é chegar em tal lugar. Ter sempre um plano, um projeto. E colocar esse projeto na mão de Deus. Colocar para Deus assinar o projeto. Ah, não, eu fiz o projeto, eu sou dona da minha cabeça, eu mando no meu nariz, é eu que decido, é eu que faço, é eu que digo, é eu, sabe? E aí o que acontece? Tu vai, continua, deu o primeiro passo, mas não sai do lugar. Por quê? Porque o inimigo foi lá e travou, entrou no meio e travou. Por quê? É bom que alguém ore por nós, é bom ter uma intercessor, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos acender uma vela para Deus e a outra para o Satanás. Nós temos que escolher o nosso lado. Como é que tu quer? Tu quer ficar com Deus ou tu quer ficar com coisa ruim? Tu tem que escolher. Se tu quer coisa ruim, a escolha é sua e todo mundo tem que respeitar. Foi você que escolheu. Agora não diz, não, eu pedi para Deus, mas Deus não me abençoou, Deus não me ajudou. Deus, quando você pediu, Deus disse, olha, eu vou fazer. Mas é assim, assim e assado. Se me obedecer, né? Andar nos meus caminhos, ouvir os meus mandamentos e cumprir, então eu vou te abençoar sobre medida. Lembra o que ele falou para Salomão? Lembra? Quando Salomão estava preocupado, porque ele tinha recebido ele era rei,
e era criança ainda, não tinha entendimento, não tinha capacidade para governar aquele povo que era mais do que o pó da terra, né? Um povo grande que não dava para contar. E ele falou, como é que eu vou fazer isso? Salomão tinha ali, tinha sacerdote, tinha ali os sábios que estavam ali ao lado dele, que podia orientar ele. Mas Salomão, você lê na Bíblia que Salomão foi chamar o sábio, sábio, vem aqui, porque eu quero que você me oriente, o que eu devo fazer? Não, Salomão foi para os pés do Senhor. Por que tem muita gente andando fazendo coisa errada? Porque em vez de ir para o seu quarto, pedir orientação de Deus, direção de Deus, quer pedir a direção do ser humano. Não, para o ser humano a gente só pede a direção, conversa alguma coisa, quando Deus diz, olha, o fulano, ele está incluído no projeto. Ele está incluído, então você pode conversar com ele, porque ele está incluído, ele faz parte. Esse vai sentar na mesa do banquete com você. Mas se Deus não falou, não coloca a pessoa no lugar que Deus não mandou colocar, porque tu vai te arrepender amargamente. É o primeiro que vai te dar um tapa no meio da costa, um empurrão no meio da costa, te jogar para o fundo do poço. É desse jeito mesmo. Quando ele vê que o negócio que você tentou fazer funciona, ele te dá uma rasteira e vai na tua frente. Falar, dançou, perdeu. Tava pensando o quê? Que eu sou bobo? Só tava perto de ti porque eu queria saber os teus projetos. Mas eu vi que o negócio funciona mesmo e quem vai ganhar isso aí vai ser eu. Então não fica contando os teus projetos para as pessoas que Deus não falou que ele vai participar dele. Porque aí é onde a gente se perde. Eu estou tão feliz, Deus falou comigo que eu vou ser assim, que eu vou ganhar assim, que vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida. Aí tu pensa que está todo mundo feliz porque você está feliz. Aí começa a botar a boca no trombone, ou seja, não é nem no trombone, vai lá pro Facebook, tu não sabe, posta aquela foto sorrindo, aquele sorriso de caneta, né? E fazendo aquelas poses, e aí todo mundo já tá sabendo. Aí olha, os olhos de seca, a pimenteira começa a telar ali, começa a secar, e tu fala, mas o negócio tava tudo certo, tava tudo para dar certo, e de repente começou a travar, parece que eu não sei o que tá acontecendo. Não sabe? Falou antes da hora. Falou antes da hora. Não, mas eu orei, eu jejuei, mas não vigiou. Não vigiou, falou antes da hora, que não era para falar. Aí tá a diferença. Você pode orar, você pode jejuar, mas se você não vigiar, minha filha, enxugar gelo. Não vai adiantar nada. Porque tu vai entregar de mão beijada assim para os inimigos. Um projeto onde você suou, onde você batalhou, mas você não vigiou. Se a vigilância não fosse boa, a Bíblia não está praticamente de capa a capa. Vigia, vigia, seja prudente que nem uma serpente. Tu já viu serpente roncando aí, dormindo por aí? Pior que tem, né? Serpente de 2 pés. Vixe, tem. Tem muita serpente de 2 pés. Mas estou falando de serpente mesmo. Serpente mesmo. Então nós temos que estar atento. Se nós quisermos receber a bênção do Senhor, é andar nos seus caminhos, esperar nele. Se ele falou espera, espere. Se ele falou é momento de agir, haja. E não tema, não fica com medo, porque Deus está no negócio. Deus está no controle da situação. Já era o tempo de fundo de poço, já acabou. Ele te tirou do fundo do poço e colocou teus pés sobre uma rocha firme e te colocou um hino de louvor nos teus lábios. Então, tu tá feliz. Para de ficar olhando para o passado. O teu problema, sabe qual é? É que tu só olha para aquilo que não tá dando certo. Até para dar certo, tem o seu momento de dar certo. Tantas coisas boas Deus já fez na tua vida, mas tu só olha para a derrota. Sabe, tu tem um espírito de derrotado. Para com isso. Se enche da presença do Espírito Santo de Deus, porque aí nós somos mais que vencedor. Quando nós nos enchemos da presença do Senhor, aí tu diz, mas eu jejuo tanto, eu busco tanto, eu faço tudo que Deus manda, e eu vejo pessoas que nem jejua, que nem busca, que nem ora, e se dando bem. Olha o que a Bíblia faz. Dentro em breve tu vai olhar e os ímpios já não existe mais. Vai desaparecer que nem aquela florzinha lá do deserto, lá, quando o tempo da seca, que vem assim, tu passa hoje, ela tá linda, maravilhosa, amanhã tu passa, 2 dias tu passa, já secou.
que nem o vício das pastagens. Secou. Assim vai ser o ímpio. Então não se cansa de fazer o bem, não. Faça o bem. E não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor no todos os teus caminhos. E Ele vai fazer a tua justiça como o sol do meio-dia. Vai fazer, não importa quem se levanta contra. Mas quando o Senhor está do nosso lado, eu costumo dizer que um com Deus é a maioria. E eu estou falando isso porque eu tenho experiência própria na minha vida, onde eu vi uma multidão se levantar contra mim, sabe? Fingir que eu era invisível naquele lugar, se levantar contra mim, mas eu vi o meu Deus jogar todos por terra e me dar vitória. Por quê? Porque eu sabia. Naquele dia, Deus disse assim para mim, acabei de orar o Salmo 23, Deus disse, ora o Salmo 91, li o Salmo 91, depois Deus disse, leia lá Efésios, eu não me lembro, Efésios 6, versículo 1, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu falei, meu Deus, vai vir aí, vai ser briga mesmo. O exército do inimigo se levantou, mas Deus vai me dar. Deus esconde nós dos nossos inimigos. Quando eu comecei a ler aquela passagem que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Cada vez que eu lia um versículo, eu sentia, parecia que a armadura estava encaixando no meu corpo, sabe? Você vai orando, como você está vestindo, veste a calça, a meia calça, depois veste a calça comprida, depois vai veste a blusa. Assim eu estava me sentindo. Falei, estranho, Deus nunca tinha mandado eu ler isso aqui. Hoje Deus mandou, eu sabia que vinha chumbo grosso. Mas aí, quando o inimigo chegou, falei, agora eu me afundei. A pessoa deu meia volta e voltou assim, parecia que eu estava invisível. Tava. Deus me escondeu. Deus esconde nós dos nossos inimigos. Esconde. Agora mesmo eu estava vindo para o meu trabalho, passei por uma blitz. Tinha que soprar para ver se eu tinha bebido, que eu não bebo, só bebo água, refrigerante e suco. E passei também controle do carro. Aqui tinha 3 filas. E eu ali em oração. Porque quando eu entro no meu carro, eu estou louvando ou eu estou orando. Então, Deus coloca por terra os nossos inimigos. Coloca. Muitos carros estavam indo por lado e estavam ficando parados lá. Poucos saía e muitos ficavam. E eu, com aqueles que saíam, fui junto. Por quê? Porque nós temos que fazer a coisa certa. Porque tem muita gente que ela quer andar com Deus, ela diz que anda com Deus, mas só faz as coisas erradas. Ela não perdeu ainda a mania de jeitinho. Aí eu vou dar um jeitinho, sabe? Aqui por debaixo do pano vou dar um jeitinho. Aí a vida fica toda travada, toda enterrada, toda engessada. Não sai do lugar. Por quê? Porque continua fazendo coisa errada. E Deus não se agrada. Aí o inimigo tem o quê? Tem porta aberta, acha brecha para travar a tua vida, para travar os teus projetos. Porque tu quer dar um passo para o lado da luz e 3 passos para o lado da escuridão. Não pode. A partir do momento que nós colocamos os pés para andar com a luz, tem que ser com a luz. Tem que ser com Jesus. Não dá para mudar. Não tem mais tempo para tocar de plano, mas não. O plano é o plano da salvação. Esse é o único plano que interessa na nossa vida, amém? Glória a Deus, vamos orar? Aleluia! Então, glorifica o Senhor, porque hoje Ele tirou o teu pé do lamaçal, do tremedal de lama e colocou sobre uma rocha firme e colocou um hino de vitória. Começa a cantar, começa a dar glória, porque é tempo de cantar, chegou. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia na nossa vida, Pai. Te peço, consagra esta água, este azeite, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, que ela venha ser livre, que tudo aquilo que estava amarrando a vida dela, todo espírito de enfermidade que estava no corpo dela, venha sair. Todo tipo de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, Pai. Te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa venha ser liberta, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, meu Deus. Aviva, Senhor, a tua obra, Pai. Remove, Senhor, todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida do coração dessa pessoa, da mente dela, Pai. Transforma, Senhor, a vida do teu povo, Pai. Liberta o teu povo de toda a tribulação, de toda a angústia, de toda a aflição, meu Deus. Dá, Pai, paz para o teu povo, Senhor. Tenha
Tenha misericórdia, Pai. Dê a vitória, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária que seja lançada por terra. Toda obra de feitiçaria, todo mal. Repreende, Senhor, o espírito de tranca-rua, de Maria Mulambo, de Zé Pilindo, de Jezabel, de Enxucaveira. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo espírito de angústia, espírito do medo, da depressão, da loucura, esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para um prostíbulo, para uma prostituição, para o mundo das drogas, no nome do Senhor Jesus, Satanás e seus demônios, eu te repreendo, bate em retirada, amarrado, lançado no fogo do inferno, para nunca mais sair de lá, Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, toda angústia, toda aflição, todo peso, toda tribulação, toda pedra de tropeço, embaraço, obstáculo, seja removido dos nossos caminhos, no nome dos nossos caminhos, seja removido da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas finanças, tudo aquilo que estava travando, toda trava seja removido no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre as portas, Senhor, para esse empresário que estava quase no vermelho, Senhor. Dê a vitória, Senhor, para essa pessoa que está tentando se aposentar, essa pessoa que tem uma causa na justiça, Senhor, esteja no controle de tudo e dando a vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia a tua legião de anjos no nosso trabalho, Pai, para remover todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, toda seta maligna, toda oração contrária que foi lançada contra esta empresa, seja quebrada, seja desfeita no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia tuas legiões de anjos também, Senhor, nos nossos lar. Anjos com espada de fogo para cortar, para destruir todo o mal, toda seta maligna, para tirar esse espírito de contenda, esse espírito de falência, esse espírito de miséria de dentro desta casa. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Envia também tuas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, nos manicômios, nas penitenciárias, nos opivang, nos abrigos, nos obrer, nas cadeias, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando por socorro, pedindo o teu auxílio, que o Senhor esteja socorrendo o teu povo nesta manhã, Pai, e dando a vitória, livrando de toda a tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.